Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar sobre cinema, vamos falar de um documentário brasileiro chamado O País da Pornochanchada, tá? Ele é feito por um cineasta que é filho, né, de um diretor de filmes de pornochanchada, tá? Gente, eu não vou me lembrar do nome agora, nem do filho, nem do pai, tá? Só sei que o sobrenome deles é um sobrenome meio que assim de origem alemã, compridíssimo, tá? E é o que eu posso falar para vocês desse ator, desse diretor e desse pai que fez os filmes de porno chanchada. Mas é interessante, né, a gente ver, né, que esse documentário ele vai tentar fazer, resgatar um filme, né, que perdido, né, do considerado perdido, né, no caso, né, um filme que não foi lançado comercialmente, tá? Pelo pai desse cineasta aí, né, no caso, e ele vai começar a procurar isso, ele vai encontrar os negativos, né, na Cinemateca do Man, né, no Rio de Janeiro, ele vai encontrar uma cópia na Cinemateca do Man no Rio de Janeiro, tá? Porque a Cinemateca brasileira estava fechada, a filmagem desse documentário foi feita durante a pandemia, né, o que dificultou um pouco as coisas, né, no caso, né, e aí, é, além de você ter esse objetivo, né, de resgatar esse filme perdido do pai, né, esse cineasta também ele quis fazer meio que uma análise da pornochanchada, porque a pornochanchada foi é, um gênero cinematográfico que surgiu aqui no Brasil que foi muito controverso, né? Ele foi às vezes visto como uma coisa que dava uma posição mais libertadora para a mulher, começava a falar um pouco da questão do feminismo, outros falavam que era uma cultura extremamente machista, né, no caso, né, outros falavam que a pornochanchada serviu, né, os interesses da ditadura militar de alienar as pessoas por ser um gênero cinematográfico considerado por muitos culturalmente ruim, né, no caso, né, e muito comercial, coisa e tal, né. Então a pornochanchada sempre foi um tema muito controverso, né, no cinema brasileiro. E só muito recentemente, né, segundo o próprio Hernani Hefner, que é diretor da Cinemateca do Man, que foi entrevistado no filme, ele fala que só agora, recentemente, é que a pornochanchada está começando a ser vista com olhos um pouco mais cuidadosos, né, dos pesquisadores, né, no caso, né, e tentando tirar um pouco os preconceitos em cima dela, né. Eu me lembro que muito que o cinema brasileiro era taxado como ruim, né, por causa das pornochanchadas, né. Mas o filme ele vai começar falando, né, das chanchadas da Atlântida, né, daquele estilo cinematográfico mais brasileiro, que falava mais da forma, como podemos dizer, da forma mais, é, como podemos dizer, da forma mais humorística, né, que o cinema brasileiro tinha, né, dessa coisa do brasileiro ser um piadista, coisa e tal, não sei o quê, e que depois com a ditadura militar, né, a coisa descambou mais para a questão da pornochanchada, né, que de sexo só se idealizava as coisas, né, não mostrava as coisas mais explicitamente, né, era até um filme de sexo implícito ao invés de ser de sexo explícito, né, pornochanchada, né, no caso, né, e falou-se justamente isso, né, falou-se também, né, de que de repente a pornochanchada ela tirou o espaço do cinema novo, né, no caso, né, que o cinema novo foi aquele cinema mais intelectualizado, aquele cinema que questionava mais os regimes, os governos, coisa e tal, que explorava, falava um pouco mais das mazelas sociais do Brasil, né, que deixou o cinema brasileiro muito bem visto, né, aos olhos do mundo, né, foi substituído pela porno chanchada que tinha histórias, vamos dizer assim, muito simplórias, que tinha é, um humor assim meio escrachado, coisa e tal, e que de repente uma coisa mais, com mil aspas, tá, gente, desideologizada, né, que serviria aos interesses da ditadura militar, um gênero altamente machista também, como era a cultura machista da época, né,
como o próprio diretor do documentário diz, que quando você vê esses filmes, a impressão que você está vendo é que é um cinema do século passado, e é mesmo, tá? Que tem uma cultura altamente machista na época, né? E que, apesar de falar de temas relacionados a sexo, coisa e tal, que desafiavam as convenções morais da época, entendeu? No final das contas, você tinha uma visão muito conservadora das coisas e tudo terminava em casamento, né, no caso, né? E que você, ao mesmo tempo, também, né, nessas pornochanchadas também, a mulher tinha uma certa posição, né, de que o homem ficava ali cortejando a mulher o tempo todo, mas se a mulher não se entregasse, não rolava nada, entendeu? Então, quer dizer, é um gênero que você pode abordar de vários vieses, né, no caso, né? E esse filme ele busca mapear um pouco isso, né? Ele busca conversar, dialogar um pouco, né, sobre esses vários pontos de vista, né, que esse gênero tão controverso que foi a pornochanchada, né, pode ser abordado, né, no caso, né? Então é muito interessante a gente ver, né, essa análise, né, que esse diretor, né, que esse cineasta faz, né, essas discussões, principalmente, né, as análises do Andy Hefner, né, que é entrevistado, né, sobre a pornochanchada. Ele fala também dos diferentes momentos históricos em que a pornochanchada passou ao longo da ditadura militar também, né, no caso, né, que você vai ter vários momentos diferentes dessa pornochanchada também, né, no caso, né? E o filme ele acaba sendo bem interessante, né? Ele complexifica um pouco essa discussão e tira um pouco esse reducionismo de dizer que a pornochanchada era um cinema de péssima qualidade, é um, vamos dizer assim, um cinema ruim, coisa e tal, um cinema que não tinha o objetivo de ser intelectualizado, de falar da cultura brasileira, coisa e tal, quando ele estava falando de certos aspectos da cultura brasileira, assim, né? Então é interessante ver esse mapeamento, essa análise um pouco mais aprofundada, né? Não tão aprofundada do ponto de vista acadêmico, mas que fica, vamos dizer assim, pincelando ali uma discussão um pouco mais profunda sobre esse gênero que foi visto sempre com tanto preconceito, né? Até pelos intelectuais, até pelos críticos de cinema, né? Até pelos acadêmicos, né? Coisa e tal. E que só agora esse gênero está começando a ser mais investigado, mais profundamente, mais descortinado. E ele mostra aí uma série de nuances, né? Que antes não eram percebidas, né? No caso, tá? Então vale a pena você dar uma olhada nesse documentário, tá? O País da Pornochanchada, para refletir um pouco sobre essas discussões aí, tá? E tirar um pouco da cabeça da gente esses preconceitos que existem, né? Com esse gênero de cinema até hoje. Tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtodojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.